E aí galera, sou o Dr. Neemias Bandeira. Hoje o assunto nós vamos falar sobre melatonina. É uma substância, um hormônio que agora já está liberado no Brasil para consumo, para comercialização. Você pode fazer de forma manipulada ou comprar em lojas de suplementos mesmo. Geralmente vem 5 ou 10 miligramas a cada cápsula. E nós vamos falar um pouquinho sobre a melatonina, algumas informações só para vocês terem noção do que é a melatonina, como que ela é usada e se realmente ela faz um efeito aí que falam que realmente ela traz. Vamos lá? Então, a melatonina, o nome dela aí, o nome bioquímico dela é N-acetil-5-metoxitriptamina. Esse é o nome dela. Eu trouxe esse slide aqui para vocês verem mais ou menos onde fica a glândula que produz a melatonina no cérebro. Num outro vídeo a gente falando sobre o GH, vocês viram que tem hipófise ou pituitária, que é a mesma coisa. É uma outra glândula onde produz vários hormônios, entre eles o GH. E a pineal é a glândula que produz a melatonina, fica um pouquinho mais atrás, nessa região aqui. Tá? O hipotálamo aí que está mostrando no slide é aquela região que estimula a hipófise a liberar alguns hormônios. Então vamos lá para algumas informações aqui, algumas características aí. O hormônio é produzido, a melatonina, por diversos animais e plantas também. É produzido e liberado pela glândula chamada pineal, como nós vimos nesse slide anterior. Ela é sintetizada, ou seja, produzida a partir do triptofano, que é um aminoácido essencial, ou seja, que nós não produzimos triptofano, nós temos que consumir proteínas de origem animal para ter e conseguir o triptofano e através dele é produzido a melatonina. Ela não é armazenada, ela é imediatamente liberada nos capilares sanguíneos. Assim que ela é produzida, ela já é liberada, ela não fica armazenada na glândula. E ela vai tendo sua função aí na parte cerebral que nós vamos ver logo mais. Em ambientes escuros e calmos, os níveis de melatonina no organismo aumentam, causando o sono. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, vai aumentando o nível de produção dela conforme vai escurecendo, vai passando o dia. E na claridade a sua produção é menor. Iniciando cerca de 2 horas antes do horário habitual de dormir, então vamos supor que você durma 10 horas da noite, 8 horas já está meio escuro, já começa a aumentar a produção dela, atinge os níveis plasmáticos, ou seja, o máximo da sua produção entre 3 e 4 horas da manhã, ou seja, o horário que está bem escuro, que você já está dormindo mesmo, e vai variando de acordo com cada pessoa aí, o cronótipo do indivíduo, né? Cada um vai ter um pouco ou mais ou menos secreção e os horários dependendo do dia a dia da pessoa. Se ele trabalha à noite ou não, se trabalha de dia ou não, isso faz muita diferença. Há evidências que a síntese, a produção da melatonina e seus níveis séricos, ou seja, a quantidade no sangue, eles vão diminuindo com o envelhecimento do indivíduo, ou seja, como todos os outros hormônios, vai passando os anos, você vai tendo diminuição da produção dessa melatonina também, o que pode interferir no sono dos idosos. Outras informações que nós temos aqui, a luz ela tem uma ação inibitória sobre a pineal, que nem a gente tinha dito há pouco, ou seja, ela é maior produzida na parte da noite, quando você está sem luz. Seguinte forma, como que isso acontece? É através dos impulsos luminosos que vão excitar os neurônios da retina, que é a parte do globo ocular aí, vai fazer conexão com alguns locais ali do cérebro e fazem com que diminua então sua produção. Ou seja, é necessário que esteja escuro e não esteja luminosidade, como até de celulares, televisão, das luzes de casa, isso já é o suficiente para que sua produção seja um pouco menor do que o normal. Então é necessário algumas condições para que ela tenha sua boa função. Mesmo intensidades moderadas de luz, como as do interior de residência, são capazes de causar inibição e produção da melatonina. Repetidas exposições à luz não inibem a secreção da melatonina, mas causam atraso na sua liberação, que é um processo chamado de atraso de fase, ou seja, na parte da você conseguir dormir mesmo, um bom sono. Em condições normais, a produção e secreção da melatonina são maiores no inverno. Por quê? Porque as noites são mais longas, então você termina escurecendo mais cedo e você começa a ter uma produção mais cedo da melatonina. No verão, ao contrário, as noites são mais curtas, então você começa a ter uma produção aí da melatonina, a síntese, mais tardiamente. A melatonina não é um hormônio do sono, já que tanto os animais de hábitos diurnos quanto os de hábitos noturnos, elas possuem o mesmo padrão de secreção. Ao contrário, ela seria melhor chamada de hormônio da escuridão, fornecendo ao organismo informação de que é noite. Ou seja, se você usar a melatonina e não tiver escuro o suficiente, tiver claridade, você não termina dormindo. Ou seja, ela não é um hormônio do sono, mas ela melhora o sono e mostra ali que está num período da noite que é para você descansar.
A melatonina ela é capaz de induzir sonolência durante o dia em humanos saudáveis, inclusive através da administração intranasal da substância. Basta que tenha a escuridão total ali, né? Ela também melhora a qualidade do sono em indivíduos com insônia, mas não em pacientes rígidos. Ou seja, se você tem uma produção normal de melatonina, não adianta você fazer uso de melatonina que não vai aumentar, não vai melhorar o seu sono. Você precisa ter realmente uma deficiência ali. A sua administração à noite pode avançar os ritmos circadianos, que é o seu ciclo do dia a dia, incluindo o horário de início do sono, que é o avanço de fase. Então isso pode melhorar aí a sua fase de sono, o início do sono e todo o resto da noite dormida. Os idosos, tem alguns estudos que mostram que os idosos eles não parecem ser tão sensíveis à melatonina, mesmo tendo essa deficiência. Mas tem vários estudos, então cada um mostra uma coisa, assim, não tem nada tão certo não. Mas ainda assim, muitos idosos usam e veem resultado, e outros terminam não tendo muito resultado. Os hipnóticos mais conhecidos como os benzodiazepínicos, que é o diazepam, clonazepam, eles não induzem ao sono naturalmente, de forma natural. Eles têm esse efeito de sedação, né? Você não consegue nem acordar depois se você tomar um desses remédios. Depois de 3 horas não dá para você dirigir, não dá para fazer nada, que você fica meio chumbado com eles, né? Então eles são os remédios chamados benzodiazepínicos, que são usados muito para dormir. Diferentemente da melatonina, mesmo que em doses altas, ela é incapaz de promover perda involuntária da consciência ou grande debilidade do desempenho cognitivo. O que significa isso? Se mesmo você use bastante quantidade da melatonina, você não vai desmaiar para dormir. Você precisa dar todo aquele fator ambiental, escuridão, pouco barulho, para que ela consiga ter um bom efeito. Já os benzodiazepínicos, como clonazepam, diazepam e outros remédios para dormir, ele não, quanto mais você usar, mais chapado você fica, mais sono você vai ter e não consegue ter nenhuma coordenação, não consegue fazer as coisas normais do dia a dia. Não. Tem que dormir e às vezes dorme 10, 12 horas ou mais. São uns remédios que estão muito usados também, antigamente, até hoje, são usados para quem tem insônia. Olha só, esses slides são vários benefícios que alguns deles aqui já são comprovadamente e outros ainda estão em estudos, mas o quanto que a melatonina ela atua no nosso organismo. Rapidamente vamos passar aqui, ó, ela protege contra a síndrome metabólica. Síndrome metabólica é a pessoa que já tem um sobrepeso, tem pressão alta, aumento do colesterol, intolerância à glicose. Ela é um potente antioxidante, vocês todos sabem o que é, melhora a resposta imune, a modulação endócrina, ou seja, dos hormônios, ela é neuroprotetor, ela é colocada como uma inibidora da aromatase, que é uma enzima que diminui a testosterona, transforma em estrogênio, ela faz a inibição das telomerases, que atuam aí na parte de DNA, material genético, tem atividade anticarcinogênica, ou seja, antitumoral, anticâncer também. Ela protege o DNA mitocondrial, retarda o envelhecimento, mantém e restaura a responsividade dos hormônios anabólicos, mantém e restaura o ciclo dos receptores para hormônios anabólicos, tem uma potente ação antidepressiva, reestrutura o ciclo fisiológico do sono e anti-angiogênese, ou seja, produção de alguns vasos novos aí, que não seriam interessantes. O que nós temos de considerações finais aí da melatonina? A secreção noturna desse hormônio ela predispõe ao comportamento noturno adequado a cada espécie, sendo, portanto, capaz de induzir o sono em seres humanos. Alguns estudos mostram a utilização exógena da melatonina, ou seja, você tomar melatonina de forma manipulada ou comprada para o tratamento de distúrbios do sono, como coadjuvante ou substitutos hipnóticos, que são aqueles benzodiazepínicos que nós falamos. Então você pode usar tanto juntamente ou só eles, ou só a melatonina também. Existem evidências de que a administração da melatonina induz sono semelhante ao sono natural, diferentemente dos hipnóticos que dão aquele sono bem artificial, que é aquele negócio de você ficar sem conseguir perder toda a sua capacidade cognitiva, você não consegue acordar em menos de 3, 4 horas. Bom, é isso aí que a gente quer falar um pouquinho sobre a melatonina, são várias informações, né? Mas vocês viram aquele último slide, todos os benefícios que a melatonina acredita que traga, muitos estudos mostram já aqueles benefícios, outros ainda estão em estudos para serem comprovados. A melatonina ela pode ser comprada aí de 5 a 10 miligramas, é necessário que haja escuridão, tem que ter silêncio para que ela possa funcionar. Você pode tomar 20, 30 miligramas de dia que você não vai dormir se você estiver com barulho fazendo alguma coisa, ela não te traz sedação, então por isso que ela não é o hormônio do sono. Ela simplesmente melhora o seu sono se você estiver nas condições todas específicas para que isso aconteça. Escuridão, baixo volume, nenhum barulho, isso faz com que o seu sono fique melhor e você tenha uma parte noturna aí bem restaurada para o seu dia ficar melhor. Se ficou alguma dúvida, que tem os contatos aqui no vídeo,
se tem experiência já com melatonina, se teve ou não teve nenhum resultado. Se quiser deixar um comentário aí pra gente, fica à vontade. Um abraço.